E aí galera, beleza com vocês? Hoje infelizmente não tô aqui com a Gabi. Gabi, ela não conhece muito do que nós vamos falar aqui hoje. Ela tá começando a conhecer, então ela decidiu deixar pra mim, que esse documentário saiu alguns meses atrás, faz pouco tempo inclusive, não lembro quando. Kurt Vonnegut, Unstuck in Time. Seria solto no tempo, vamos dizer assim. E é isso que eu vim falar aqui hoje pra vocês. Eu sou o Luquinhas e esse é o Not a Regular Show. Não tem a Gabi pra fazer. Mas enfim, gente. O Kurt Vonnegut, ele é um escritor de ficção científica que ele não é tão conhecido aqui no Brasil. A Intrínseca começou a lançar os trabalhos dele, saíram algumas coisas aqui no passado também. Por exemplo, eu achei esse livro aqui, ó, antigo, dele, Um Homem Sem Pátria, vou falar dele mais pra frente. Mas a Intrínseca começou a lançar essa coleçãozinha aqui bonita, ó, tá vendo? Já tem o terceiro já, eu já comprei, que é o Café da Manhã dos Campeões, muito bom. Matador 5 e Piano Mecânico, muito bons os livros. E eu vim aqui falar dele pra vocês, baseado no documentário, porque esses livros com certeza vão ter vídeo solo, gente, já vou adiantando, vai ter vídeo solo desses livros. E o que o documentário mostra? Ele mostra pelos olhos do Robert B. Wide, que ele fez um documentário sobre os irmãos Marx, que são... Não é o Marx, calma, não é o do comunismo. Os irmãos Marx, que era um grupo de comédia muito antigo, foi onde ele começou. E aí ele gostou tanto do documentário que ele ligou pro Kurt Vonnegut. Na verdade, ele mandou uma carta pra ele e falou: o que você acha de você ter o seu documentário? Aí ele falou, pô, ele não vai responder, né? Demorou muito pra responder. Aí ele respondeu, ele recebeu a carta com a caligrafia inconfundível do Kurt Vonnegut. E aí ele falou, vamos fazer. E aí ele ficou 40 anos gravando. Ele fala que ele ficou 40 anos gravando pra fazer o documentário. Ele não sabia o que ele ia colocar. E aí ele fez esse documentário. Ele conheceu o Kurt Vonnegut por uma professora dele. Uma professora deu o Café da Manhã dos Campeões pra ele ler. E ele comenta assim, ele fala... Que adolescente que não ia engolir tudo isso de uma vez, mastigar, comer esse livro num dia só. E é muito legal ver esse documentário, de ver como Kurt Vonnegut, a vida dele influencia na obra. Porque ele é o mais novo da família, né? Ele é o mais novo. São 3 irmãos. O mais velho, que era físico, né? Morreu no meio do documentário, inclusive. A irmã dele, que morreu com câncer cedo, ela morreu cedo, antes de começar o documentário ainda. E o pai dele, a família Vonnegut basicamente desenhou a cidade onde eles moravam, sabe? E o pai dele era engenheiro, alguma coisa assim, acho que era engenheiro. E a mãe dele, ela tinha problema de depressão. Ela não saía de casa, só que naquela época ninguém falava que era depressão, né? Ninguém nem sabia que era depressão. Eles sabiam que ela não tinha vontade de fazer nada, não tinha felicidade. A felicidade dele era ficar com os irmãos. E ele fala, desde pequeno eu aprendi que para ser o mais novo e chamar atenção, era só eu fazer uma piada que chamava a atenção das pessoas. E era assim que eu conseguia atenção. Por isso que ele faz esses livros muito engraçados, assim, porque ele tem um tom muito irônico nos livros, sabe? É muito engraçado ele falando. E o Kurt Vonnegut, ele conta a história dele, ele mostra a casa dele, é muito bonito também, eu chorei nesse documentário, muito bonito mesmo. Ele vai contando a história dele e o Robert B. Wide, ele se coloca no documentário, ele fala que ele não queria se colocar, ele não queria. Mas ele se coloca para explicar porque ele ficou 40 anos fazendo, porque ele desenvolveu uma amizade muito, muito próxima com o Kurt Vonnegut. Tanto que tem uma hora que o Kurt fala, você não quer vir gravar? E ele falou, putz, será que o documentário não vai atrapalhar a amizade? Ele priorizou a amizade, tanto que eles eram amigos numa determinada hora. E isso é muito legal, sabe? O fã virando amigo do ídolo dele, é muito legal. E o Kurt Vonnegut, quando ele era muito jovem, ele foi pra guerra, que ele relata aqui nesse livro, o Matador 5, que demorou pra sair. Ele foi pra guerra e aconteceu o bombardeio de Dresden, que foi um problemão esse bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial. Inclusive nós vamos falar no vídeo de história com o Gerson aqui, que vai estar aqui,
vocês vão ver. Eu comentei um pouco, comentei desse livro também. E foi um dos pontos de virada na vida dele. Ele fala que não sofria por causa disso, mas ele fala no livro ele fala, no documentário ele fala: eu tive que carregar os corpos de alemães soterrados e eu não sentia nada enquanto eu carregava eles, sabe? Uma coisa pesada, assim. Ele fala que não sente nada, e aí o pessoal fala: é a mesma pessoa que é completamente... escreveu um livro desse, sabe? A pessoa que fala que não é aterrorizada pelo massacre que ele viu é a mesma pessoa que escreveu esse livro. E ele foi pra guerra também, e ele conhece depois, não lembro se era depois ou antes da guerra, acho que é depois. Ele conheceu uma moça, a primeira esposa dele, e eles se amavam muito, eles se davam livros de presente, era muito legal. Tanto que ela fez ele ler Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski. Ela fez ele ler Os Irmãos Karamazov, ele amou Os Irmãos Karamazov, ele falou: isso aqui é literatura pura. E eu acho legal também que as pessoas comentam assim: pra você entender o século XX, você tem que ler Kurt Vonnegut, do mesmo jeito que pra entender outros séculos você tem que ler Mark Twain, alguma coisa assim, sabe? E é muito legal esse documentário. Ele é um velhinho muito bonitinho, sabe? Muito legal, ele é muito fofinho. E se você procurar no YouTube, vai ter palestras completas dele aí. É sensacional. As palestras dele são incríveis. Ele fala de um jeito incrível. Ele é maravilhoso para falar, maravilhoso para escrever. E quando ele conheceu essa esposa dele, ela falava assim: não, você não vai fazer nada em casa. Você vai ficar quieto lá no seu quartinho, escrevendo o dia inteiro. Você vai fazer isso. Você vai desenvolver sua carreira. Porque, primeiro, ele começou vendendo contos para revistas. E ele nunca era aceito, sabe? Até que finalmente, depois de muitos nãos, ele chegou em casa, tava um recibo. A esposa dele tinha colocado em cima do piano o recibo do primeiro conto que ele tinha vendido. E aí ele adorou, né? Só que aí, depois com a época da televisão, que os quadrinhos também sofreram muito isso, começou a perder público. E aí ele começou a perder o dinheiro dele. Ele não era mais tão interessante. E aí ele começou a trabalhar. O irmão dele arrumou um emprego numa fábrica. E ele fala assim: era engraçado de ver os homens maravilhados com aquela nova tecnologia, mas eles estavam com vergonha. Eles estavam com vergonha que a nova tecnologia fazia melhor do que eles. E aí ele começa a trabalhar nessa fábrica. E ele fica puto, ele odeia trabalhar na fábrica. E aí ele faz um plano. Ele vai vender 5 livros. E se ele não vender 5 livros, ele vai continuar trabalhando lá. Ele faz esse plano. Ele vende 5 livros e consegue trabalhar lá. O primeiro livro que ele vende, ele manda um cheque pro pai dele, e o pai dele anota numa ele esculpe numa pedra, ele gruda numa pedra e esculpe uma frase do Shakespeare, acho que é do Hamlet, a frase, não lembro qual é a frase. Mas tá lá no comentário pra vocês verem. Kurt Vonnegut, Unstuck in Time, muito bom. E é muito legal, assim, que ele pega aquela experiência e escreve Piano Mecânico, que é um futuro que os humanos são completamente substituídos por máquinas. As pessoas que não conseguem operar com a máquina, elas são jogadas à margem da sociedade. Realmente, a sociedade é dividida por um rio. E aqui é focado num cara que comanda as máquinas, e ele vai fazer a revolução. Ele fala: até as pessoas me chamaram de ludita, mas eu não sou um ludita. É muito legal. É muito interessante. Inclusive aqui na contracapa está escrito: as máquinas mostraram quem é homem e quem é moleque, vamos dizer assim. Muito bom esse livro, sim. Ele é muito ácido. Ele ainda não é o Kurt Vonnegut de Matadouro 5 ou Café da Manhã dos Campeões, mas é muito interessante de ver ele já desenvolvendo isso. Foi o primeiro livro que ele escreveu. E ele vendeu, foi legal, as pessoas gostaram, mas não ficou tanto quanto o Matadouro 5. As pessoas ficaram esperando quando que ele vai falar do Coisa de Dresden. Ficaram esperando. E ele com essa esposa dele, ele ainda tá voltando uma vida boa, normal, assim, vamos dizer, uma vida que dava pra viver. Ele ficava o dia inteiro escrevendo. E aí tem depoimentos das filhas dele, falando que ele escrevia assim, com música de elevador, todo entorto assim na cadeirinha, escrevendo. Ritmado a batida dele. E fumando, o dia inteiro, fumando. Amiga, tu tem isqueiro? Não tenho. Dá licença!
gingado da câncer! Depois que ele vende o piano mecânico, ele emenda outras, como Cat's Cradle, que é Cama de Gato, tem a... esqueci o nome da outra. God Bless You, Mr. Rosewater, que é um livro que ele escreve por puro dinheiro. Ele faz porque ele precisa de dinheiro, sabe? Aí você vê, é um livro, tipo um livro de culinária escrito por uma pessoa que não come há muitos anos, sabe? Tipo, é um livro pra ganhar dinheiro. Ele só fala de dinheiro, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. É muito legal esse livro. Muito legal. Eu não tenho aqui, infelizmente, mas é muito legal esse livro. Ele escreve esse livro... Ele tenta ser vendedor de carro, mas ele não consegue, ele é muito ruim em vender carro, ele fala, não, é escritor que eu vou ser. Ponto final, acabou, eu sou um escritor. E vai na vida dele, sabe, com as Sereias de Titã também, que tem o livro dele, tem vários livros dele, sabe. Inclusive o Robert B. Wide, que é o diretor, que inclusive ele é diretor do Curb Your Enthusiasm, a série do Larry David, que nós citamos até no Seinfeld, no episódio de Seinfeld aqui, ele fala que é o único autor que ele conhece que acho que tem todos os livros publicados, os livros da cabeça dele estão todos publicados. E eles comentam assim que é interessante que ele consegue transformar a literatura em uma coisa leve e prazerosa, tanto que os críticos no começo adoraram, e depois começaram a xingar. E ele zoa assim, fala... Eu, quando fui classificado como escritor de ficção científica, não me considerava escritor de ficção científica. Mas já que insistiram, porque o setor de ficção científica é algo que muitos críticos insistem em confundir com o mictório. Muito boa essa frase dele. E ele escreve, ele fica tentando escrever um tempão, ele fica literalmente, parece que ele está expurgando a experiência de Dresden dele, sabe? Ele tá lutando pra falar, tanto que ele enrola pra falar no livro. Ele não quer falar, mas ele tem que falar. E ele vai enrolando, até que no final ele fala o que acontece. Que é interessante porque Unstuck in Time por causa do Matadouro 5, que ele começa já o livro assim, na verdade, ele fala que quando ele foi escrever, ele foi falar com a amiga com o amigo dele, que teve na guerra junto com ele, e a esposa ficou brava, falou assim, seu livro vai incentivar as pessoas a irem pra guerra. E ele falou, não, eu prometo que não vai incentivar. Ele levantou a mão e prometeu, falou, inclusive, porque ela fala assim, vocês eram crianças quando vocês foram pra guerra. E ele fala que o subtítulo do livro vai ser A Cruzada das Crianças. E ele põe o subtítulo de A Cruzada das Crianças. Muito legal esse livro. Aqui é uma parte muito boa. Ó. O livro é tão curto, tão confuso, tão desarmônico, Sam, ele falando pro editor, porque nada de inteligente pode ser dito sobre o massacre. Todos devem estar mortos, sem nunca mais dizer ou querer nada. Tudo deve ser muito quieto depois de um massacre. E sempre é, exceto pelos passarinhos. E o que dizem os passarinhos? Tudo que pode ser dito sobre o massacre. Coisas como pichu, que é o barulho do passarinho. Depois do Café da Manhã dos Campeões, ele publicou mais algumas coisas que a maioria não saiu aqui no Brasil, até que ele publicou o último livro dele, que é Time Quake, que as pessoas são obrigadas a viver os últimos 11 anos, justo no 11 de setembro. Time Quake é tipo um terremoto, só que no tempo. Dá uma falha, as pessoas são obrigadas a viver os últimos 11 anos tudo de novo. Esse eu não li, eu quero ler, não sei como eu sei pelo documentário. E ele aparece muito em comercial de café. O Kurt Vonnegut, ele começa a aparecer muito em comercial de café. Ele faz uma aparição no filme Mother Night, que é um livro dele também. Tem também... ele faz aparição num outro filme que é De Volta à Escola, alguma coisa assim, Back to School, alguma coisa assim. E um cara vai fazer uma redação sobre o Kurt Vonnegut e ele aparece para ajudar na redação sobre ele, no filme. Muito legal. Então, gente, outra coisa que eu tava falando, a Gabi ficou com raiva nessa parte dele, porque quando ele começou a fazer sucesso, a esposa dele, que tinha apoiado ele, ela tinha feito tudo para ele ser escritor. Ele largou dela para ficar com uma fotógrafa. Muito mais nova que ela. É muito triste, sabe? E mesmo assim, as filhas dele falam assim... elas falam... Mesmo assim, ela sempre tava lá quando ele lançava um livro novo. Lá no fundo, sempre dando risada. Falando, ele ainda é bom.
Aí tem toda essa coisa assim da vida pessoal dele que realmente é muito triste. A Gabi ficou muito triste também, ela começou a chorar. A hora que aparecem imagens da Segunda Guerra Mundial do massacre de Dresden. É muito pesado esse massacre. Porque assim, foi de graça, sabe? Bombardeou, ninguém esperava que bombardeasse Dresden. Que era um centro comercial, era um centro de turismo, ninguém. Dresden tava, não tinha defesa. E as pessoas. Aparece as pessoas carregando, assim, frio congelada, durinha a criança. Aparece bebê, muito triste, sabe? Muito pesado. A Gabi ficou. Nossa, muito, muito pesado essa parte. Eu queria deixar aqui pra vocês a frase mais importante do Kurt Vonnegut. So it goes. Incrível. Muito obrigado, gente, por terem assistido. Até semana que vem. Tchau, gente. Ele fala assim, mas o que faz um escritor depois que ele para de escrever? Foi uma parte que pegou, né? Porque tendo de ser escritor também, né? E é uma coisa pra pensar. E ele não consegue parar de escrever. Ele fica desenhando, ele faz obras de arte, que é o que nem eu, ele faz obras de arte. Ele realmente desenha e tem até um cara que fala: você é o único escritor que eu conheço que as obras de arte são iguaizinhas ao jeito que escreve. E ele faz essas obras de arte, ele dá palestras, sabe? Ele discursa em formaturas, porque as pessoas amam ele. Ele era um ídolo, sabe? Ele era um ídolo. Ah, e o ele fala assim, o que faz o escritor quando para de escrever? Ele viu normal e ele fica puto porque ele queria... Ele não gosta do governo dos Estados Unidos, do Bush, sabe? Do Bush. Ele odeia aquela história que o 11 de setembro foi usado para abusar do poder, sabe? Ele odeia essa história, ele odeia. E ele resolve escrever para um jornal, que é o In These Times. Ele começa a escrever vários artigos para esse jornal. Que foram pelo que eu entendi, eles foram colocados aqui, sabe? Foram colocados aqui os artigos dele. E ele começa a publicar, criticando tudo, daquele jeito que o Kurt Vonnegut de ser. Então ele realmente não para de escrever. E tem ele por exemplo, ele vai em talk shows e aí fala assim, como você tá? Aí ele fala, infelizmente bem. Ele fala assim, eu já tô cansado da vida. Ele fala, não sei se vocês sabiam, mas eu tô processando essa empresa aqui de tabaco, porque eles já prometeram me matar faz um tempão, e eu tô com 88 anos. Sabe, ele tinha uma espiritualidade, ele fala assim, eu prefiro o riso ao choro, porque é bem mais leve e tem muito menos trabalho para se limpar depois. O Robert B. Wide, ele termina o documentário de um jeito muito lindo, que ele fala assim, eu gosto de um dicionário Webster que eu tenho lá em casa, que eu puxo, tá lá, Kurt Vonnegut. Tá o ano que ele nasceu, um traço e branco. Tá branco. Então eu posso sentir que ele ainda tá aqui, mesmo que ele tenha morrido, porque ele falou assim, que ligou pro Kurt Vonnegut e ele falou, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu falei, você sabe que eu te amo, né? Ele fala, eu também te amo. Depois disso ele nunca mais falou com o Kurt Vonnegut. Ele foi descer a escada da casa dele, eu subi, não sei, ele foi usar a escada. E ele caiu e bateu na escada muito forte e ele morreu de traumatismo ucraniano. E é muito triste ver ele falando isso, porque ele fala assim, eu tentei terminar o documentário há muito tempo, mas eu não consigo, porque eu sabia que se eu terminasse, eu ia admitir que realmente ele não tá mais aqui. E o documentário termina de um jeito muito legal, ele aparecendo lá fazendo as graças dele, e ele escreve lá, Kurt Vonnegut, o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu. O próprio Robert B. Wide vai lá, escreve de punho o ano que ele morreu. E é muito bonito o documentário, gente, muito bonito, muito bonito. Assistam, é muito bonito, sabe? Muito, muito, muito bonito. E aí coloca umas cenas dele, né, fazendo graça quando ele era criança. Tem filmagens dele criança, muito legal assim. E aí, na hora que termina tudo mesmo, passa todos os créditos, tem a frase da lápide
do Billy Pilgrim. Tudo era bonito e nada machucou. Essa frase aqui é exatamente essa cena. E acaba com o passarinho fazendo tchu-tchu. Ele piando. Gente, não sei, esse documentário mexeu muito comigo, sabe? Muito bonito, uma sensibilidade extrema, extrema. Documentário maravilhoso. Eu dou nota 10 de 10, sabe? Esse documentário, se não 11. Nossa, eu amei esse documentário. Esse documentário é incrível. Porque ele não foca só em falar, nossa, ele era foda. Não, ele mostra que ele tinha os defeitos dele. Ele fazia graça com as crianças, sabe? Mas as crianças tinham medo dele. Ele mostra o ser humano. Ele era realmente o ser humano, igual nos livros. Ele sabe escrever o ser humano porque ele é o ser humano possível. E ele fala que ele é humanista, que ele foca mais na comunidade do que realmente em Deus. Ele acredita mais na comunidade. E ele fala assim, eu fui fazer um serviço de velório pro Isaac Asimov, a gente enterrou ele. E uma piada que a gente fez e deu muita risada foi, o Isaac tá lá no céu agora. Por favor, façam essa piada no meu enterro.